Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glórias ao nome santo do Senhor. Irmão, Atos, livro de Atos, capítulo de número 6. Louvado seja Deus para sempre. Atos, capítulo de número 6 e o verso de número 3. Glória a Deus. Atos 6 e o verso 3, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Nos diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Quero ler também o verso de número 8, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, antes de nós adentrarmos na mensagem a qual o Senhor me confiou nesta manhã, eu gosto sempre de falar em culto de missões, que todos nós que estamos dentro dessa nave, todos nós que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, já somos qualificados como missionários. Amém? Missionário não é somente aquele que vai à África, que vai a outros países, que sai do seu lugar de convívio, aonde cresceu, e vai fazer uma missão. Ele é um missionário, mas você tem uma missão também a ser cumprida, que o Senhor Deus te confiou. Qual essa? Anunciar também a palavra do Senhor. Aonde você está, aonde você convive, tem almas que precisam ouvir falar de Jesus. Amém? Então o culto não é só para falar de missionários que estão lá fora. O missionário que precisa ouvir a mensagem hoje somos nós que estamos aqui. Amém? Somos todos missionários. Eu quero falar nesta manhã sobre as características de um verdadeiro missionário. Eu faço questão de ressaltar a palavra verdadeiro, porque nós estamos vivendo em uma época que muitos são chamados de missionário. Muitos trazem o título de missionário, missionário fulano, missionário ciclano, e missões mesmo. As características verdadeiras de um missionário estão em falta na vida de muitos desses, eu coloco entre aspas, chamados missionários. Então eu quero falar hoje, dentro da vida de Estevão, algumas características de um verdadeiro missionário que eu olho e tiro também de exemplo para a minha vida. Eu acho interessante, meus irmãos, que o texto a qual está dizendo, o texto a qual nós tomamos, o relato é que eles estavam separando diáconos para fazer a obra do Senhor. Então aqui já fica mais claro para a nossa vida, que um diácono pode também ser o missionário de pregar a palavra do Senhor. Um irmão que não tem um cargo eclesiástico também pode ser um missionário. Assim, você precisa preencher algumas características. Essas características são coisas do nosso dia a dia. É o que você é de verdade, é o que você transmite, é o que transparece na sua vida. Dentro deste texto, a qual nós lemos aqui, eu tiro a primeira característica de um verdadeiro missionário, é que ele precisa ter uma boa reputação. O missionário precisa ter uma boa reputação, meus irmãos. E aí eu quero trazer aqui, quero falar, além do missionário, o crente. O servo do Senhor precisa ter uma boa reputação. Por que eu falo isso? Porque eu já presenciei algumas vezes. Eu já presenciei na minha vida alguém que foi chamar a atenção de alguém, uma pessoa que foi chamar a atenção de uma outra pessoa, e quando ele chega para falar, a pessoa vira para ele e fala assim: não, você não pode falar nada comigo, porque a sua reputação não é boa. Você não pode falar nada comigo porque você não corresponde o que você fala. O crente, aquele ditado popular, não serve para a vida do crente, para a vida do missionário. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O crente não pode viver esse dito, não pode viver este ditado. O crente tem que viver o que fala, falar o que vive, ponto, acabou. A palavra de Deus vai dizer que a palavra do crente é sim, sim, e não, não. Se passar
metade disso é de procedência maligna. Se você fala sim, mas o que você faz é não, você não serve para ser missionário. O missionário precisa ter uma boa reputação. O crente precisa ter uma boa reputação. Ele precisa que as pessoas olhem para a sua vida e quando ele fala, as pessoas vejam verdades nas suas palavras. Porque o que adianta um missionário chegar no trabalho, falar com o irmão, com o camarada, com a pessoa que está lá, com o desviado, com quem não é crente, com o ímpio, falar com ele, você tem que viver de uma maneira santa. Mas quando este homem, a sua reputação, olha para a vida dele, não tem santidade, do que adianta é lata vazia batendo, só faz barulho, não causa resultado. O que falta nos missionários de hoje que nós vemos aí é uma boa reputação, para que quando ele abra a boca e fale, meu irmão, não faça isso porque é pecado, a pessoa acredita, porque a vida dele diz da mesma maneira. Não adianta nada nós falarmos, apontarmos, questionarmos e falarmos, esbravejarmos com as pessoas, se quando ela olha no seu Facebook, você está compartilhando coisa que não presta, se quando a pessoa olha para a sua vida, para o que você fala, como você vê, meu irmão, o missionário tem que ter uma vida exemplar, tem que ter boa reputação. O missionário tem que ser aquela pessoa que ele pergunta, ei, o que você tem a dizer a fulano? O testemunho que vem, não, fulano é de boa reputação, é quem pega e paga o que ele pegou emprestado, não é mentiroso. O missionário precisa ter boa reputação. Uma das características do missionário, ele precisa ter boa reputação. O missionário que Deus vai usar no campo a qual ele confiou, é um missionário de boa reputação. É um missionário que quando ele fala, ele cumpre o que ele falou. É um missionário que quando ele fala, a pessoa pode confiar porque sabe que a reputação deste homem é a de um homem de Deus. Quando eles estão separando, o que eles exigiram é que tivesse boa reputação. A obra do Senhor precisa de homens que tenham boa reputação. Que o testemunho, alguém vai dizer que tem que ser um livro aberto. O homem de Deus precisa ser um homem de boa reputação. A segunda coisa que eu percebo, a segunda característica que eu vejo que o missionário precisa ter, e isso aqui eu digo precisa realmente ter, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. O missionário precisa ser cheio do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo é o revestimento de poder. O Espírito Santo é aquilo que capacita o homem a fazer a obra a qual lhe foi confiada. O Espírito Santo é aquele que quando o homem está na margem de desistir, o Espírito Santo lhe coloca um pouco mais de força para ele caminhar mais um pouco. Quer que eu te diga algo? O missionário precisa ter uma experiência particular com o Espírito Santo antes de ele sair para uma chamada lá fora, porque quantos homens e mulheres que se diziam emocionários, que se diziam cheios de vontade de fazer a obra, saem, vão para os lugares, vão para fora, e quando chega lá se frustram, porque não estavam cheios do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo não é emocionado, está cheio, está com amor, mas está com a consciência de que quem está com ele é capaz de fazer ele suportar, passar por cima das dificuldades. Quer que eu te digo? A obra missionária não é coisa fácil. A obra missionária não é um passeio, não é como ir para Disney, não. Você está indo para uma batalha espiritual. A obra missionária é uma batalha assídua para arrancarmos da garra de Satanás as almas aprisionadas. Meu Deus. O missionário é bonito ter um título, colocar nas redes sociais, no cartaz missionário fulano, mas o missionário está vivendo uma guerra espiritual constante, porque o missionário está arrancando as almas que estavam indo para o inferno e resgatando para a gloriosa luz de Jesus. Ei, meu irmão, que dia que você viu um soldado ir para a guerra despreparado, sem o seu colete, sem as suas armas, e você aí quer ser missionário e não quer ser cheio do Espírito Santo? A primeira vez que Satanás estiver no campo, ele te traga, meu irmão. O missionário precisa ser cheio do Espírito Santo, porque a obra que nós estamos fazendo não é da carne, mas é do Espírito. Meu Deus,
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O missionário não se pode dar o luxo. O missionário não se pode dar o luxo de sair para a guerra com o seu próprio conhecimento, com a sua própria força, não. Ele tem que estar cheio do Espírito Santo, porque é este Espírito que nos direciona, é este Espírito que nos capacita, esse é o revestimento que quando nós estamos prestes a desistir, ou até mesmo a cair, é este mesmo Espírito que chega e te fala, ei, vai, caminha mais um pouco. É este mesmo Espírito Santo que quando o missionário está cheio, que o Espírito Santo chega e fala, ei, não faças tal. O missionário precisa estar cheio. O missionário precisa estar cheio daquilo que ele vai falar. Oh, meu Deus. O missionário precisa estar cheio daquilo que ele vai transmitir para as pessoas. É este Espírito Santo que convence o homem. É este Espírito Santo. Quando o missionário está cheio do Espírito Santo, as suas palavras saem, e esse mesmo Espírito faz que essa palavra chegue ao coração do desviado, do ímpio, e convence essa pessoa de que ele precisa de mudar. Ei, você precisa estar cheio. Aleluias. Aleluia. E para ser cheio do Espírito Santo não se vende em lojas. Para ser cheio do Espírito Santo não tem uma receita que eu vou te dizer, não. Faça desse jeito, faça assim, assim, assado e você vai ser cheio. Não, o ser cheio do Espírito Santo é uma experiência particular do crente. Oh, aleluia. O ser cheio do Espírito Santo é algo totalmente particular e responsabilidade sua. Eu não posso fazer você ser cheio. O missionário, o pastor, o pregador, o itinerante não faz ninguém ser cheio. Só é cheio quem se abre. Só é cheio quem dá lugar. Só é cheio quem fala com o Espírito Santo entra na minha vida e me enche. É particular, querido. Ei, é particular. É você que tem que acordar para a vida e falar, ei, eu não estou fazendo nada porque ainda eu não tomei uma decisão. Eu ainda não dei lugar para ser cheio. Oh, aleluia. Eu não estou falando de sentir a presença. Eu não estou falando que você não é crente. Não me entenda, pelo amor de Deus. Eu estou te falando que para exercer a missão que Deus te deu, você precisa entrar na característica de ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo só enche quem é que dá lugar para esse ser cheio. Oh, aleluia, o Espírito Santo só vai te encher na hora que o seu coração se esvaziar da sua vaidade, que o seu coração se esvaziar da sua vontade, que o seu coração se esvaziar do seu orgulho. É só aí, é só então que o Espírito Santo enche, encontra lugar e enche, e enche, e enche. E quando você começa a falar do amor de Jesus, as suas palavras não são vazias, elas são cheias do Espírito. Deus, meu Deus, meu Deus. O missionário precisa ser cheio do Espírito. O missionário precisa ser cheio do Espírito Santo. Outra característica que eu vejo na vida de um missionário, do verdadeiro missionário, ele precisa ter sabedoria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O missionário precisa ser cheio de sabedoria, não é conhecimento. Não é conhecimento, é sabedoria. Sabedoria, você pode encontrar um homem estudado, cheio de diplomas, mas não tem sabedoria. E você pode encontrar aquele que não sabe nem escrever, mas é cheio dela. Vocês estão me acompanhando? O missionário precisa de ser cheio de sabedoria. Por que eu digo isso? Porque o missionário está lidando com um terreno sensível. O missionário, ei, você quando está falando com uma pessoa que não serve a Deus ainda, peça a ele sabedoria. Tenha sabedoria para falar, porque quantas vezes eu já vi, quando uma pessoa, você vai evangelizar alguém, você vai falar do amor de Jesus para alguém, e essa pessoa já tem uma religião, pelo amor de Deus, não chega destruindo o que a pessoa acreditou até hoje. Mostra Jesus para ele, porque eu te garanto com 100% de certeza, se
Se realmente for Jesus que você estiver mostrando, não tem nada melhor do que Jesus. Quando essa pessoa contempla Jesus, fala: rapaz, não é mesmo que esse Jesus seu é melhor? Eu preciso mudar de vida. Para, meu irmão, seja sábio. Para de chegar e falar que o católico, o seu santo, tudo não presta. Mostra Jesus para ele. Para de chegar para aquele e falar: não presta, você está todo... Não, mostra Jesus, seja sábio. Para de ficar discutindo. Para de ficar batendo boca, mas sim, mas que não, mas que talvez. Fala de Jesus. Seja sábio. Participa de conversas que vão edificar. Se você olha, vê se a pessoa está recebendo. Se não, meu filho, seja sábio. Para de encher a paciência. Desculpe, irmãos, é uma realidade. O missionário precisa ser sábio, porque ao invés de ganhar sem a sabedoria, ele acaba construindo uma parede entre o missionário e quem precisa de ouvir a palavra. O missionário precisa ser sábio. Fale do que precisa. O que dá para ser mudado depois, o Espírito Santo muda. Meu Deus! Tem coisa que é o Espírito Santo que vai tocar, que vai tirar, que vai limpar da pessoa. Deus te chamou para falar de Jesus. Vocês estão me entendendo? Pelo amor de Deus, com todo respeito com os irmãos, vocês estão me entendendo? Deus te chamou, te capacitou para falar de Jesus. Fale de Jesus. Seja sábio. Você está olhando e falando assim: rapaz, como é que eu vou conseguir essa sabedoria? Se ele falou que alguém pode ter um diploma e não tem ela, como que eu consigo? Tiago capítulo 1, verso 5 ao verso 6 vai te falar isso. Fala assim: quem tem falta dela, peça a Deus que dá. Oh, aleluia! Quem tem falta de sabedoria, ei, se você olhou para a sua vida, eu não quero nem saber se você tem, não tem, se está faltando, eu não quero nem saber, é você, se você olhou e falou: rapaz, eu não tenho sido sábio até o dia de hoje, está faltando isso na minha bagagem, está faltando essa característica em mim, ei, a receita, essa aqui eu sei como você consegue, corre para Jesus, corre para a presença de Deus, porque é Ele quem dá sabedoria para fazer a obra, para lidar com as situações da vida. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Corre para a presença dEle. Corre para a presença dEle. Corre para a presença dEle. Porque as características, quem completa elas em nós, é Deus. Porque nós de nós mesmos, o homem é mau. Sozinhos não conseguimos ter nem boa reputação. Sozinhos não somos cheios, sozinhos não somos sábios. Isso tudo se encontra na presença de Deus. Quando você aceita Jesus, Ele já começa a trabalhar em você as características para fazer a obra que Ele te confiou. Ei, meu filho, confia mais em Deus, porque aí sim você vai ver, você cumpriu os propósitos que Ele determinou para a sua vida. Aleluias, aleluias. Aleluia. Uma outra característica que eu vejo que o missionário precisa ter, essencial também, ele precisa ser cheio de fé. Oh, meu Deus. O missionário precisa ser cheio de fé. A fé do missionário, meu irmão, tem que ser um negócio terrível. A fé do missionário, aquele crente que está disposto, ei, preste atenção, o crente que está disposto a ganhar almas para o reino, e isso te faz um missionário, precisa ser cheio de fé. Cheio. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora o missionário tem que ter uma fé para acreditar, para confiar de que ele está fazendo o que é preciso fazer. Ele precisa ter fé, que quando a pessoa está faltando fé nela lá, ele tem que ter um pouco a mais, para que aquela pessoa aceite. Ei, o missionário precisa ter fé, porque quando está faltando o alimento em casa, ele tem fé de quem cuida dele é Deus. O missionário tem que ter fé, porque quando está com enfermidade em casa, Deus chamou ele para ministrar a cura nas pessoas lá fora. O missionário tem que ter fé, porque quando está faltando na sua casa, ele está levando para quem precisa. Ei! O missionário tem que ter fé.
O missionário tem que ter fé. Eu sei, meus irmãos, não me lembro, mas meu pai relata para mim que algumas vezes faltando o alimento em casa, e nós fazendo a obra do Senhor no campo missionário, faltando o alimento, faltando a mistura, e Deus falava claro com o missionário: ei, hoje à tarde está chegando a provisão na sua casa. Meu irmão, o missionário tem que ter fé, sem dúvida. Já quase começava a esquentar as panelas, daqui a pouco chegava alguém com uma compra, com a cesta básica. Ei, missionário, ei, crente que me ouve nesta manhã, tenha fé, porque quem cuida de você é Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tenha fé, porque vai ter vezes que você vai estar em angústia. Vai ter vezes que você vai estar em desespero. Vai ter momentos que você não consegue enxergar a porta, a saída, mas Deus vai colocar alguém na sua frente que precisa ouvir de você. Ei, Deus tem uma provisão para a sua vida. O missionário tem que ter fé para entender que a situação que ele passa não é sinal de que Deus não está mais com ele. O missionário tem que ter fé para entender que mesmo nas dificuldades, Deus continua sustentando a sua vida. Nós vivemos uma geração, a minha geração, uma geração que não suporta mais nada. A minha geração é uma geração que, se não acontece do jeito que quer, já reclama, já esbraveja, já esperneia. Não estou generalizando, tem gente que ainda é fiel. Mas tem uma raça no nosso meio que não aguenta nada, porque veio o problema, já desiste, porque a dificuldade veio e joga o ministério para o outro. Ei, cadê a sua fé? Você não confia em quem te chamou? Você que me ouve, por que está desistindo? Por que está abandonando a chamada que Deus te deu? Algo tão lindo que Deus te confiou. Por que está abandonando? Ele não desistiu. É só uma fase. Tenha fé, porque quem cuida da sua vida é Deus. A circunstância da sua vida não determina se Deus está ou não contigo. Eu estou aqui te afirmando que Ele não te abandonou. Ele continua do teu lado. Ele continua confirmando a chamada na sua vida. Eu não sei o que é, se você canta, se prega, se tem uma chamada. Deus está confirmando, segue confirmando o que Ele determinou para você fazer. Apenas tenha fé, apenas confie nele. O missionário precisa ter fé, porque no momento da dificuldade é aonde nós realmente vemos quem está cuidando de nós. Até quem você não espera, Deus levanta e faz te abençoar. Até da onde você não esperava, Deus faz aparecer a bênção na sua vida. Então eu estou te dizendo hoje, tenha fé. Tenha mais um pouco de fé. Cresça a sua fé em Jesus, no jejum, na oração. Ei, cresça em Jesus. Cresça em Jesus. O missionário precisa ter fé. Outra coisa que eu vejo, outra característica que eu vejo na vida de um verdadeiro missionário, ele precisa ser cheio de ousadia. O missionário precisa ser ousado. Meu Deus. O missionário precisa ser cheio de ousadia. O missionário não tem que ficar esperando muito tempo, não. Apareceu a oportunidade, meu filho, pula. Fala de Jesus naquele momento. Apareceu a oportunidade, evangeliza. Seja ousado. Fala aquilo que ninguém está falando. Faz aquilo que ninguém faz. Porque aí sim você vai começar a ver que você realmente é um missionário na obra do Senhor. Estevão, meus irmãos, estava em um momento de calamidade. Estava sendo perseguido para tudo enquanto é canto de banda. Como diz o bom mineiro. Para tudo enquanto é lado vinha perseguição. Mas Estevão, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de uma boa reputação, ele se enche de ousadia e começa a fazer a obra do Senhor no meio do povo.
O crente, meu irmão, não pode esperar a situação melhorar para fazer a obra. O crente não pode esperar passar a dificuldade que nós estamos para fazer a obra. O momento é este. Olha que interessante, o momento a qual nós vivemos. É difícil a gente falar que a gente fica meio repetitivo. Todo culto fala do corona, né? Mas só para nós meditarmos aqui. O momento a qual nós vivemos. A situação da igreja no nosso tempo. O governo está tentando parar a contaminação do Covid-19, certo? A intenção do governo, parar a contaminação. Honroso, bonito, o governo está tentando, está fazendo a parte dele. Mas a igreja vive duas realidades. A igreja tem que lidar com as coisas humanas, leis, ordens. Mandou fechar, nós tivemos que fechar, nós temos que lidar. Mas a igreja tem uma realidade espiritual. E no âmbito espiritual já não é o governo, é Satanás que está tentando parar a igreja. Nós temos duas verdades aqui. Uma é o governo tenta parar a contaminação do Covid. A outra realidade é que Satanás está tentando parar a igreja. E por causa disso nós estamos entrando. Não se pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode culto ao ar livre. Ei, meu filho, deixa a realidade do homem para lá. Nós lidamos com as coisas espirituais. E no âmbito espiritual não tem corona. No âmbito espiritual só tem pecado e santidade. Se você se contamina com pecado, o resultado é a morte. Ayabasteia managas. No âmbito espiritual não tem vacina, mas tem um Espírito Santo, o sangue de Jesus, que lava do homem todo o pecado, que tira do homem toda a contaminação e o torna santo, apto para entrar na cidade celestial. Ei, meu filho, não deixa o que o homem, o humano te parar. Você não é daqui, você é espiritual. Seja cheio de ousadia. Seja cheio de ousadia. Seja sábio, mas seja cheio de ousadia. Fale de Jesus, tempo e fora de tempo. Talvez não é uma grande multidão, mas fale de Jesus com uma criança, com um adolescente, com o senhor. Fale de Jesus na oportunidade que você tem. Seja ousado. Não espere mudar a situação. Ouse, seja ousado pelo Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos dá ousadia. Nos encha de ousadia para sairmos e fazermos a diferença neste mundo pecaminoso. Aleluia, aleluia. E uma outra característica, irmãos, mais uma característica, eu já encerro. Essa característica é essencial, linda, terrível, maravilhosa. O missionário precisa ser cheio, transbordante. Não pode caber dentro dele. O missionário precisa ser explodindo de amor. Meu Deus. Simples. Palavra simples. Amor. Ter sentimento para com o próximo. O missionário precisa ser cheio de amor. Me parece que o hino da irmã Valquíria falou isso. O missionário precisa ser cheio de amor. Não adianta nada você preencher as outras características. Porque sem o amor pelas almas, sem o amor pelas pessoas, você não faz nada. Quem não tem amor se preocupa com ele mesmo. Não, eu estou bem. Estou salvo. Olha aqui para mim, santo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, estou indo para o céu. E não se preocupa com mais ninguém. O missionário não pode ser assim. O missionário se preocupa com a vida daquele. O missionário sai fora do seu caminho para passar lá e ajudar alguém que está caído. O missionário é aquele que para e ajuda aquele que foi salteado, que está preso, que está machucado. Coloca, leva para a hospedaria, trata dele, paga do seu dinheiro, tira do seu bolso. Fala, se ficar mais caro, quando eu voltar eu pago. O missionário, meu irmão, tem amor pelas almas. E olha só, na vida de
Estevão, que coisa linda. Estevão não está fazendo nada demais para a sociedade, senão o bem. O que Estevão está fazendo para a sociedade é a coisa maravilhosa, a melhor coisa que um homem pode fazer por alguém, que é apresentar para outra pessoa Jesus. Estevão está apresentando para a sociedade Jesus. Só que eles olham para Jesus, para Estevão e começam a montar uma culpa em cima de Estevão, falsas testemunhas, falam dele, zombam dele, falam que ele está falando contra Moisés, contra a lei, fala tudo isso. Levam ele para júri e ele é julgado de forma errada, inocente, condenado. Condenam ele. Ele vai preso e a condenação é morte. Estevão é condenado à morte. Meu Deus. A morte de Estevão é por apedrejamento. Ou seja, dificilmente ele morreu na primeira pedrada. Os irmãos concordam comigo? Dificilmente, eu acredito assim. Eu não acho que ele morreu na primeira pedrada. E começa o processo de pena, de cumprimento da pena desse rapaz, Estevão. Homem justo, fiel, servo do Senhor, missionário. Tão bonito ser hoje, né? Ser missionário. Mas tem momentos, tem lugares no mundo a qual nós vivemos, 2021, que missionários estão vivendo a mesma realidade de Estevão. A mesma. E só é missionário lá quem pode ser cheio de amor, porque não tem condição. Estevão está sendo apedrejado. E talvez a reação da maioria de nós que estamos aqui, e eu me coloco no meio, seria olhar para aquelas pessoas e falar assim, seus bando de ingrato. Povo terrível, povo atribulado, pelo amor de Deus, rapaz, eu estou te ajudando, estou te apresentando a salvação, não fiz nada de errado, sou inocente, esbravejar, falar, vou chamar meus advogados, eu vou chamar a minha defesa, eu tenho direito. Talvez seria a reação de todos nós. É, o homem, quem é que gosta de ser acusado injustamente? Ninguém. Nem quando a gente merece não gosta. Fez errado, fica falando, mas por que falou comigo assim? Você estava errado e não gostou. Imagina agora, se coloque no lugar de Estevão. O que Estevão fez foi falar de Jesus, ajudar o próximo, e mesmo assim está sendo morto por isso. A Bíblia não relata Estevão reclamando. Pelo contrário, no capítulo, a continuação do 6, o capítulo 7, praticamente todo Estevão prega. Estevão tem dentro de si amor para ainda falar de Jesus para com eles. Ai, Jesus, meu Deus, que lindo. Quando Estevão está prestes a morrer, que talvez ele podia espraguejar, podia amaldiçoar aqueles, o coração dele está cheio de amor. O coração de Estevão está cheio de amor, que quando ele abre a boca, ele se coloca de joelhos. Ele se coloca de joelhos e clamou com grande voz. Ele clama com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. O missionário que é cheio de amor, mesmo no leito da sua morte, olha para aqueles que estão lhe apedrejando e olha e vê almas necessitadas de transformação. Ele olha e fala, Senhor, não lhes impute, a culpa não é deles. Você quer ver outra pessoa que falou isso? Você quer ver outra pessoa que falou isso? E você vai entender agora por que Paulo diz o que disse. Jesus crucificado. A mesma cena, acusado injustamente. Homem justo, o melhor homem que pisou nessa terra. O mais santo.
O melhor, o mais cheio de amor. Aquele que ajudou o seu próximo sem olhar o que ia acontecer com ele. Aquele, meu Deus, que homem, que pessoa maravilhosa que foi Jesus crucificado. No leito de morte, morrendo. Ele olha e fala: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então o missionário precisa parecer com Cristo. O que Cristo falou? Quando alguém lhe dá um tapa na sua face, vira a outra. O que Jesus falou? Falou assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se coloque de pé, pelo amor de Deus. Jesus, aleluias. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. O homem não consegue ser cheio deste amor sozinho. Este amor aqui que está tendo em Estevão, que teve em Jesus, não é o amor que eu consigo no convívio. Eu posso conviver com os irmãos todos os dias, que eu não chego por mim mesmo no ponto de amar desse tanto aqui, não. E aqui eu estou falando de pessoas que a gente convive. Eu sou amigo de todos os irmãos. Eu chego, converso com todos os irmãos. Eu acho que ninguém quer me dar pedrada. Penso eu. Em nome de Jesus. Se tiver querendo também, vamos mudar esse pensamento, né? Em nome de Jesus. Mas eu penso aqui, convivo com todos. E mesmo assim é difícil de eu amar como está. Estevão está amando quem está lhe apedrejando. Não é amigo, é inimigo. Eu quero ser um missionário. Eu quero fazer isso. Você precisa amar como Jesus amou. Meu Deus. Aleluias. Aleluia. Vocês lembram que eu falei no começo da mensagem? Que a gente só consegue ser cheio do Espírito Santo quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Pois é. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, é este Espírito Santo que coloca em nós. Coloca em nós, coloca dentro de nós este amor. Este amor não é de nós, do homem. O homem não consegue amar dessa maneira. O homem de si mesmo não consegue, porque nós somos cheios de direitos. Meu direito, eu sou dono da verdade. Não foi isso que aconteceu. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, o missionário que é cheio do Espírito, que é cheio de sabedoria, que é cheio de amor, ele abre mão do seu direito para que o nome de Jesus seja glorificado. Vai ter momento que você vai ter que engolir sapo. Dá graças a Deus que aqui não somos apedrejados, crucificados, mortos pelo Evangelho, mas tem momento que você vai ter que engolir calado. Dá graças a Deus que você não está morrendo, mas seja um missionário, se encha de amor, te acusou, te caluniou, olhe para a pessoa e fala que Deus lhe perdoe. Missão, meu irmão, não é só sair pregando, gritando para a rua fora, não. Tem que ter boa conduta. Tem que ter sabedoria. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ser usado, tem que ser cheio de amor pelas almas. Quem ama as almas aqui nesta manhã, quem ama as almas, comece a clamar a Deus aí. Quem ama as almas, quem quer amar mais ainda, começa a pedir a Deus que coloque desse amor nos nossos corações. Em nome de Jesus, vamos orar, o meu tempo já está acabando. Aleluia, perdão, pastor. Meus irmãos, vamos orar. Meu Deus, coloca em nós o seu amor pelas almas. Que nós chegamos ao ponto, que nós chegamos na condição de dizermos assim: o viver para mim. O viver para mim só serve se for com Cristo. E quando estamos com Cristo, nós amamos o nosso próximo. Quando somos com Cristo, é mais precioso a obra, o que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos confiou, do que a nossa própria vida. É mais importante que o nome do Senhor seja glorificado do que o seu. Ei,
A partir de hoje, abra mão das suas razões, dos seus direitos. Começa a olhar para o que Deus está fazendo através dessa situação na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém te olhando, tem alguém te contemplando, tem alguém que está olhando para você falando assim: eu quero ser igual a essa pessoa. Seja um missionário, não estou falando de título não. Talvez você nunca vai ser chamado de missionário fulano. Você nunca vai trazer esse título sobre a sua vida. Mas seja missionário, porque Deus está vendo que você começa a cumprir o seu compromisso para com Deus. Esquece o que estão pensando de você à sua volta. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Feche os seus olhos. Irmãos, nós estamos chegando no final deste culto nesta manhã. Glória a Deus. Ouvimos a palavra do nosso Deus, as características daqueles que querem pregar a palavra de Deus. No primeiro culto, quando nós estávamos aqui orando, o Senhor colocou no meu coração o desejo de tirar uma oferta missionária. Hoje é um culto de missões, e missões é sacrifício. Missões é você abrir o seu coração diante de Deus. E nós fizemos uma oferta missionária no primeiro culto. Eu sei que você já dizimou, você já ofertou, mas esta é uma oferta específica para missões. Queria pedir aos diáconos já que preparassem. Enquanto o louvor estará adorando ao Senhor com esse louvor, nós já estamos chegando ao final. Você vai fazer uma contribuição especial nesta manhã. Os irmãos que já estavam aqui no primeiro culto já ofertaram, mas você que está participando agora desse segundo culto, os irmãos que estão nos visitando, você não é obrigado a fazer isso, mas se sentir no coração, faça. Deus colocou isso na minha alma. Eu não sou de fazer esse tipo de coisa, mas o Senhor colocou na minha alma a fazer isso nessa manhã, a nós tirarmos uma oferta especificamente para projeto de missões. Você vai ofertar segundo o que deseja o seu coração, mas faça com amor e dê o melhor que você tem para Deus. Alguém diz assim: mas o Senhor gosta da oferta da viúva pobre, porque a oferta da viúva pobre aparentemente era muito pequenininha. Mas não se esqueça de que aquele dia a mulher deu tudo que ela tinha. Então não dê a oferta da viúva pobre. Não dê a oferta da viúva pobre, porque senão você vai ter que dar tudo o que você tem. Então não caia nessa bobagem. Tem gente que fala: estou dando a oferta da viúva pobre. Está nada. Você não está fazendo isso. Mas oferte com amor, oferte com o seu coração, e Deus vai te abençoar. Amém? Pode tomar o seu assento enquanto o louvor adora. Aleluia. Tu andava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Yes, Lord. Aleluia. Antes eu respirar, soprasses tua vida. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Você que já ofertou, pode ficar de pé de novo. Nós vamos terminar. 99 só pra me encontrar. Não posso comprar. Ninguém aleluia. Quero adorar a Deus pela sua vida que veio aqui nesta manhã. O Vaninho, sua família, vocês sempre são bem-vindos aqui. Deus continue abençoando a toda a igreja do Senhor Jesus. Estão vendo aí no nosso telão? 30 dias de clamor. Está aqui, não está? 30 dias de clamor pelo Brasil. Começa hoje. Começa hoje, dia 25, e vai até o dia 24 do mês que vem.
todo o nosso ministério aqui no Brasil, nós estaremos em oração, em um clamor específico pela nação brasileira. O Covid, como disse o Reginaldo, fica até uma repetitividade, mas é verdade, né? O Covid está matando no Brasil, todo dia. Agora acabamos de saber a notícia que morreu uma autoridade lá em Mato Grosso, alguma coisa. Irmão, todo dia está passando gente. A mão de Deus está sobre a nação brasileira. Nós precisamos, e olha, é uma mão de juízo. Vamos orar pela nossa nação, para que o Senhor Deus opere um milagre naquela nação. Amém? A gente tem visto o espírito das trevas querendo tomar conta da nação brasileira. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Quantos acreditam nisso? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos mais do que um justo. Graças a Deus, aqui estão aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos os nossos familiares no Brasil. E nós precisamos, junto com toda a igreja, orando. Então, a partir de hoje, viu, irmãos? Dia 25 até o dia 24, nós estaremos orando. 24 do mês que vem. Você na sua casa, tira todos os dias. Não é aquela oração que você está acostumado a fazer, não. Todos os dias, de domingo a domingo, durante esse período, tira no mínimo, eu vou dizer 5 minutos. Dobra o seu joelho, aonde você estiver. Se você não puder dobrar o joelho, no volante do carro, mas tira esses 5 minutos, é para me interceder pela nação brasileira. Eu creio que o nosso Deus opera milagre através das nossas orações. Interceda, Senhor, visita o Brasil. Senhor, repreende aquela nuvem negra do Brasil. Senhor, repreende os demônios que estão agindo contra a nação brasileira. Senhor, dá vitória à igreja. Senhor, dá vitória ao teu povo. Estão tentando fazer leis para barrar a igreja, mas não vai. Enquanto a igreja estiver na terra, o inferno não vai barrar a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o controle da nossa vida espiritual está na nossa mão, porque nós estamos na mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar. Todo esse mês estarmos buscando a face do Senhor, e eu creio que Deus vai fazer milagres. Amém? Vamos então agradecer ao Senhor. Lembrando os irmãos que essa semana, terça-feira, os trabalhos prosseguem normais. Escola Bíblica Dominical, ou seja, nosso estudo bíblico será na terça-feira. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celeste, somos gratos a Ti por esta manhã maravilhosa, pela Sua palavra que nós ouvimos, pela vida de cada um dos Teus servos. Seja com cada um de nós, Senhor, que estamos aqui diante da Sua presença. Somos carentes e somos necessitados. Senhor, lembra a cada um de nós, toca a cada um de nós para que nós venhamos assumir esse compromisso de estarmos orando pela nossa nação brasileira durante todo esse mês. Pai, nós queremos pedir que as tuas mãos estejam estendidas para abençoar o Brasil, para repreender todas as artimanhas malignas que venham contra a nossa nação e contra o nosso povo. Pai, fala conosco, continue abençoando a tua igreja, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e que todos juntos digamos amém.